Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Conversa de Milhões. Vocês estavam aí, né, perguntando: cadê o Conversa de Milhões? Você não fez mais Conversa de Milhões? Onde estão seus convidados? Pois é, então, para, né, abrir este ano aqui de 2024 com a nossa playlist Conversa de Milhões, eu trouxe uma pessoa muito especial com quem eu já gravei, é meu colega lá do R7, do Acelere, né, do YouTube, tem lá um programa com alguns canais escolhidos ali a dedo, e ele faz parte desse programa que a gente tem lá na Record, no R7, que se chama Acelere. E eu quero apresentar para vocês, que vocês já viram aí quem é, né? Talvez você esteja falando, quem é? Não conheço. Então você vai conhecer hoje o professor Fábio Schius. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo certo. E aí, olha, eu quero que você se apresente, porque a tua qualificação não coube na minha cabeça. Então, vou Isso. deixar para você se apresentar. Você é professor universitário, Isso. entusiasta da educação Um fã financeira, do assunto. há várias décadas, né, Duas, pelo estudando, menos. duas pelo menos, Uhum. estudando o assunto. Tem um canal no YouTube, Temos um né? canalzinho pequenininho, engatinhando, mas tá É, indo. mas é muito importante, quanto mais canais a gente tenha, melhor, né? Legal, acho que é bem por aí, bem por aí. Primeiro, obrigado pelo convite, Paty. É A um gente que prazer agradece. enorme estar aqui, satisfação. Olá para todos que estão acompanhando aqui. Gostei, o teu público é muito legal, tá, Paty? Eu falei isso para ti, Foi. né, no WhatsApp, mas quando a gente gravou lá, o pessoal engaja bastante. Parabéns pelo teu público, Né, o pessoal pessoal é muito bacana, o bacana. pessoal é bacana. Eu tô nessa aí faz, acho que mais de 20 anos, assim, como um entusiasta, como um apaixonado pelo assunto, porque a educação financeira mexeu muito com a minha vida em vários aspectos, assim. E aí, de lá para cá, a minha formação é na área de administração, fiz especialização em finanças, assim, eu costumo falar, assim, por tesão no assunto mesmo, porque não tinha nada a ver com o que eu fazia na época, né? Às vezes a pessoa vai fazendo uma pós, né? E fala, não, eu quero estudar mais do assunto. Foi lá que eu pesquisei como talvez a gente pudesse ter uma linguagem mais acessível, né, para conversar sobre isso. Isso eu estou falando lá 2009, né? Então, aí de lá para cá foi rolando um assunto, foi um negócio mais frio, né? Consultorias financeiras específicas aqui, lá e tal. Eu tenho um sistema de gestão também que eu trabalho, que foi evoluindo. E em 2020, como o mundo mudou todo ali, Nossa, né? demais. E eu também comecei fazendo, a gente tá gravando alguns vídeos pro meu filho. Eu falei, cara, esse negócio do YouTube é legal. Acho que eu vou gravar, vou falar alguma coisa aqui também. Estamos lá, estamos aí, estamos gravando semanalmente ali alguma coisa. Que legal, muito bom. E a tua didática também é muito boa, né? Porque essa é a grande vantagem do professor, né? Porque você tem ali uma variedade enorme de alunos, né? De classes sociais diferentes, de Exato, nível intelectual diferente, de exato. interesse diferente. Às vezes você está dando aula para alunos que estão super interessados no assunto, mas às vezes você tem alunos que não estão nem aí para a tua matéria e você tem que dar aula igual. Então você desenvolve, né? Um certo método para você conseguir falar com todas essas pessoas de uma Você vez, né? sabe que o que mais deu certo para mim, eu acho, foi realmente falar, talvez para mim mesmo, sabe? Eu brinco A gente muito se hoje. dá aula, né? Exatamente. É. Eu hoje, assim, uma coisa que deu muito certo nos últimos anos, e que aí rola daí aqueles convites para patrono, paraninfo, amigo de turma, toda hora começa a rolar isso daí. E foi quando eu comecei a chegar, quando eu comecei a botar o pé dentro de sala de aula, e eu olhava aqueles alunos aí, todo mundo, aula até que horas? Aula normal, pô, sexta-feira, não sei o que tal. E eu Nem falava, começou a aula, já está perguntando que hora vai acabar, perfeito, né? Que exatamente. horror! Isso Aí, e eu mata comecei, qualquer professor. exato. E eu comecei a falar assim, gente, pelo amor de Deus, o primeiro que quer estar em casa aqui sou eu, porque eu já recebi, eu tô ganhando para estar aqui, cara. Então eu já recebi e tal. É, Vocês que estão pagando, estão querendo ir embora, então assim, ó, eu queria estar em casa. Então vamos colaborar todo mundo com o negócio para aqui, acabar para todo logo. mundo ir embora, né? É. E eu acho que eu faço um pouco isso também. Eu costumo fazer isso um pouco nos meus vídeos. E às vezes não dá muito engajamento, porque às vezes eu sou meio seco assim com as coisas. Sabe? Falar, cara, tu quer aprender, aprende, não quer também, É. beleza, tá tudo certo, né? Mas eu não fico muito, eu não, talvez até tivesse que fazer mais isso. Mas não tem um esforço muito grande ficar pensando como que eu vou
ganhar aquela pessoa e tal. Aham. Falar, querido, tu quer, não Tá quer, aqui o faz. conteúdo, Tu tá é. revoltado com o teu problema? Não tá, então ainda não é o caminho. Eu acho que eu falo com revoltado, sabe? É. Eu costumo falar isso, eu falo com quem já se revoltou, com quem quer mudar. E Mas você aí sabe esse que vem eu bem. acho que isso é interessante, primeiro porque você cria uma linguagem que tem a ver com você, né, você tá passando e a pessoa que está do outro lado, ela percebe isso, né, que você tá usando uma linguagem que é sua, não é um personagem. Exato. E outra, que você realmente, por mais que, né, você diga: "Teu canal é pequeno", todo mundo começa, né, pequeno, mas, o legal disso é que você apesar de ter um público menor, você tem um público que está afim. É, tem Então, isso. é diferente de você ter um canal enorme, porque eu conheço também, tenho outros amigos que têm canais, não só de finanças, mas canais também sobre outros assuntos, e que eles têm canais muito grandes, às vezes acima de 1 milhão, e eles dizem: ah, mas tem muita gente lá que só está fazendo número, tem muita gente lá que só me atrapalha, que só me critica. E no fim das contas, quando você tem uma coisa mais dirigida, você está falando realmente com pessoas que querem aprender, né? Mas eu acho que até no canal pequeno tem, assim, é uma galera Ah, que bom, chegou aí lá, que chegou meio, gostou de um vídeo, sabe? E daí chegou lá e tal, às vezes você faz um vídeo que funciona melhor, faz uhum, 2, 3 ali que bombam mais. Aí você faz aquele vídeo, a galera vem porque às vezes, gostei dessa dica. Eu não uhum, sou muito o cara da dica, sabe? Não é um negócio, cara, o é, pessoal sabe. Então, assim, eu vou lá, eu gosto de trabalhar mais na raiz, sabe? Eu acho que conhecimento, ele não surge, não é baseado em dicas. E eu acho é, que a educação financeira, quando eu falo educação financeira, eu já tive recomendações de amigos, fala, para de falar educação, ninguém quer educação, fala inteligência, fala felicidade, fala qualquer outra coisa, mas fala, cara, mas assim, eu acho que surge ali, não dá para ficar maquiando muito, sabe? uhum. E aí é um assunto que não é educação financeira não é um negócio que começou agora com o primo rico, pobre, classe média, sabe? Não é, Uhum, um troço centenário essa conversa. é. E não muda, não muda. Muda os investimentos, muda talvez a tecnologia, É, o cenário muda ali, o né? Uhum. cenário, muda-se, e aí é cíclico, tem vezes que é mais isso e mais aquele outro, é mais renda fixa, é mais renda variável e tal, mas a A base base é a não vai mesma. mudar, a Uhum. base é assim, ó, gasta menos do que ganha e tal, e eu acho que isso às vezes, talvez cansa um pouco o pessoal, talvez realmente, não, mas isso eu já sei e não tá dando certo, não é que tá dando certo, você É não que tá tu não tá executando, fazendo. É, perfeito, você não tá fazendo, então assim, é, talvez eu tô lá naquele papel assim, falei, cara, eu vou te lembrar, talvez tenha que é. fazer isso, sabe? E falando em te lembrar aqui, a gente tem alguns pontos aqui que a gente vai discutir ao longo aqui desse bate-papo. É, uma das coisas que a gente vai falar é sobre planejamento financeiro e reserva de emergência, que você aí do outro lado vai dizer exatamente isso que o professor falou, mas eu já cansei de ouvir isso. Mas vamos fazer aqui aquela aula anterior à prova, né, que a A gente faz revisão, a a revisão. revisão. Então vamos Boa. fazer uma revisão para que você aí do outro lado pense assim: será que o meu planejamento tá ok? Será que é por isso, né, por não ter um planejamento financeiro tão bem organizado que eu não estou conseguindo fazer a minha reserva, ou a minha reserva está muito devagar, né? Estou fazendo as contas e só no ano 2050 que eu vou conseguir fazer minha reserva. Então vamos fazer uma revisão, né? Porque já que o professor está aqui, a gente vai explorar, Boa. Vamos lá. vamos explorar o professor. Nesse assunto, planejamento financeiro, como que você diria para as pessoas que elas podem montar um planejamento financeiro eficiente, independentemente de quanto elas ganhem, porque as pessoas ainda acreditam naquele mito que só vai conseguir fazer um bom planejamento financeiro quem ganha bem, É né? complicado. E Como que é a base do planejamento financeiro? eu acho que se tem alguém que dá para deixar de lado, se for para, não é para deixar, ninguém tem que deixar de lado, né, o planejamento. Mas se alguém tem que deixar é justamente quem ganha mais do que a média. Esse daí tá mais tranquilo do que quem ganha. Quem ganha menos precisa planejar mais, muito óbvio, né? É, E vai começar com aquele lance, vamos controlar, vamos botar no papel tudo, vamos entender para onde que o dinheiro está indo. É aquele negócio que a gente
cansa de repetir ali e tal, e que é esse beabá mesmo. Uhum. Manual, começa manual, não precisa se preocupar com o app perfeito, com a planilha perfeita. Faz na mão, começa a anotar. Uhum. Começa a ver aonde que a coisa está indo para você saber, ó, como é que eu vou fazer agora para comprar, então, o que eu estou precisando? Como é que eu vou fazer, talvez, para pagar as minhas contas e tal, né? Para pagar dívidas que eu tenho, para então a gente falar de reserva, né? Você sabe que no último final de semana a gente fez junto com 2 colegas, com a Milene e com o Felipe, a gente fez uma masterclass sobre finanças e milhas, e a gente reverteu lá, a gente cobrou um ingresso quase que simbólico, a gente ficou lá 4 horas falando, foi muito legal. Onde que E foi? a gente fez online, a gente Ah, faz, legal. o Aham. Felipe é aqui de Guarulhos e eu de lá, e a gente foi fazendo, De e lá, o professor está falando de lá da porque lá de ele é Santa de São Catarina. Miguel, Lá de Santa Santa Catarina, Catarina. lá do interior de Santa Catarina. E aí a gente estava falando, a Milene falou sobre organização financeira, eu falei sobre reserva e o Felipe falou sobre milhas. E eu coloquei assim, reserva de emergência além do óbvio, porque realmente eu acho que eu quis trazer assim que reserva de emergência não é aquele papo também, é 6 meses quanto eu ganho para caso eu tenha algum problema, para Uhum. caso eu tenha doença e tal. Vai muito além disso. A reserva de emergência, ela traz um negócio que eu acho muito mais importante que tudo isso, que é paz de espírito, para Totalmente. você começar a pensar em outras coisas. Porque assim, não tem como a pessoa pensar em investir se ela ainda não montou reserva. Uhum. E reserva, eu tenho uma coisa que eu sou mais chato ainda do que uma galera. Eu falo assim, não tem reserva também com dívida. Entendeu? Acá eu Não, tenho. eu sou completamente a favor É, disso. Não dá para você vou investir, eu pensar em tenho dívida. reserva. É, É como se você fosse enxugar o chão com a torneira aberta. exato. Perfeito. Não vai dar certo. Você vai Uhum. se cansar, você daqui a pouco vai abandonar, você vai chegar à conclusão óbvia que aquilo não vai a É. lugar nenhum. Então existe aí E um caminho, né? quando não dá certo, acham que o problema é metodologia. Porque não, porque eu não sei. Aí vão procurar uma outra pessoa para ver se É. vai falar alguma mágica para ela. Não E aí vai tem encontrar mágica. alguém Vai que vai encontrar. falar uma mágica, né? É. E Que tem uns que vai. conseguem fazer a mágica, mas mágica é um truque, né? Mágica é É um só ali na truque. frente que aparece, né? Aí Os lá mais no bastidores. futuro é que você vai falar, nossa, Não não deu consegui certo. fazer aparecer aqui Por lá, né? quê? Exatamente por isso, porque o beabá do planejamento financeiro eu vejo assim, o beabá do planejamento financeiro é tão É. simples que você É. resumiu numa frase, é anotar o que você ganha quando você gasta. Uhum. Ponto. Mas quando você fala para a pessoa, isso é um planejamento financeiro. Na verdade, isso é um controle financeiro, Uhum. né? Você anotar o Perfeito. que você ganha, o que você gasta, é um controle financeiro. Em cima do teu controle financeiro é que você vai fazer o que você falou. Isso. Você vai planejar o que você quer, o que você quer comprar, como você vai pagar as suas dívidas. Então, primeiro vem o controle, que você não vai fazer uma vez só, você vai fazer Não, periódico, sempre, periódico. né? Uhum. E você que acaba ficando uma coisa tão comum quanto tomar banho, escovar os dentes e É, tal. E é em cima desse beabá que você vai montar o teu planejamento. E aí, quando a pessoa vê que é só isso, mas esse só isso tem que ser constante, é que ela fala: não, mas isso eu não quero fazer. E todo o resto fica comprometido, né? pois é, mas é que eu acho que as pessoas não dão tempo suficiente para aquilo trazer o teu resultado. Porque eu vi um negócio há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer meus primeiros pequenos investimentos ali e tal, eu tinha uma frasezinha que eu falava lá em casa sempre, cara, o prazer de guardar é maior do que o prazer de gastar. Tem que ter contexto para falar isso, cara, você tá louco. Claro que gastar é mais É. legal. A gente só investe para poder gastar depois. Mas Uhum. quando você vê o teu dinheiro trabalhando para ti, te entregando alguma coisinha ali, cara, não sei. Se isso não vira o jogo da pessoa, aí eu já não sei mais, talvez, o que vai mudar. É. Sabe? Dela ver que, olha, eu fui dormir e eu acordei. Sabe aquela notificação do mundo, aí é renda variável, cada tipo Do de fundo investimento. imobiliário? Qualquer provento que entra, que É. você abre de manhã cedo, você abre o celular e fala assim, hoje vai entrar lá, sei lá, cada um tem o seu número, né? Mas Uhum. que seja dos seus primeiros investimentos, você fala, cara, eu tava dormindo e o meu dinheiro foi lá, trabalhou para mim, sabe? Cara, vai ter que mudar o jogo agora que você começa a ver que isso funciona, sabe? É. E aí é começar a trabalhar, falar, não, eu preciso fazer mais isso.
E aí a gente precisa começar a se preocupar com várias coisas, vários cenários aí, né, em relação a futuro. Uhum. Porque a gente tem problemas graves surgindo como previdência, né, que a gente já É, tinha falado sobre isso também, sobre INSS. A gente precisa se preocupar com um momento em que a gente não vai estar com essa vitalidade toda, não. E é ali que o bicho vai pegar. Então, assim, é, não é só para agora, é lá para frente, né? Envolve mais gente nessa história, envolve familiares, envolve uma série de coisas. Então, eu acho que o planejamento financeiro, assim, para a saúde mental de qualquer indivíduo, assim, é fundamental. é. Além dessa questão da tranquilidade, você tem a questão da independência, né? Porque hoje eu vejo assim, aí queria que você falasse também um pouquinho disso. Hoje, infelizmente, está crescendo o número de pessoas que me mandam a seguinte mensagem: estou presa ao meu trabalho, né? Pode não dizer exatamente com essas palavras, mas, por exemplo, as pessoas dizem assim: ah, eu odeio o meu trabalho, mas eu não posso sair porque eu tenho uma dívida. Ah, eu não gostaria de trabalhar nessa empresa, e aí, aquele ambiente é tóxico, eu ganho pouco, porém, eu tenho uma dívida, ou eu estou pagando um financiamento. Ou seja, ela depende daquele salário do mês seguinte, ela depende tanto que ela não pode nem se dar o luxo de pensar em trocar de emprego. A independência financeira também proporciona para a gente essa opção de dizer: esse trabalho não tá legal para mim, eu tenho uma certa independência durante um certo tempo, porque eu tenho uma reserva, né? Uhum. Não tem independência financeira sem reserva. Não tem. E você vive um pouco mais feliz. Então, isso tem a ver com a reserva, isso tem a ver com o planejamento, isso tem a ver com você ter uma saúde mental melhor. Com certeza. Porque quem vai ficar feliz indo todo dia para um lugar que ela não está gostando, que ela não queria estar ali, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da independência financeira, de uma preparação para quem quer alcançar esse nível de dizer assim: não quero depender tanto do meu trabalho. A gente vai depender do trabalho sempre? Vai, né? Mas até que ponto você pode conseguir uma certa independência para você não se sentir nessa prisão toda, né? Eu acho que uma coisa que você falou, assim, de a pessoa ir frustrada para o trabalho, alguma coisa assim, se sentindo presa àquilo ali, já vai acarretar um outro problema daqui a pouco, que é uma tentativa, às vezes, de compensação através de gastos, né? Ah, eu vou gastar aqui porque eu preciso, e aí acumulou mais. Então, a gente já Eu tá. tô tão louca que se eu não fizer Exato. um mimo aqui, se eu não tiver um mimo hoje, eu tô E aí morta. E aí começa a ir lá você longe. gastou, né? Exato, e começa a ir cada vez mais longe o problema. Então, a gente, quando traz a coisa aqui para a base, né, para o começo da conversa, quando a gente vai falar de reserva financeira, quando eu falo lá a reserva além do óbvio, inclusive, é legal lembrar disso. Eu estou com um e-book que eu acabei escrevendo depois do livro ali, um resumão Ah, daquilo ali, e de e as repente dá para a pessoas gente podem deixar. baixar? Dá para Pode baixar. deixar na Pode, descrição vamos do deixar, vídeo? vamos deixar. Eita, pronto, Então tá ganhamos aí. um e-book, Show. gente. Vai ser bem bacana. E daí, lá eu estou falando o seguinte: a reserva de emergência ela não é um lance que tão caro quanto a galera acaba pensando, porque você está falando de uma situação de emergência. Sim. Tá? Então, uma situação de emergência não é a mesma situação de hoje. Para começar, não pode ser por quanto eu ganho. Porque eu ganho, sei lá, eu vou colocar valores só para a gente ter número Ok. ali. Eu ganho 5, nem vou falar 1.000, ganho 5. Tá. A minha reserva de emergência tem que ser 6 meses. 5 vezes 6 ali vai dar 30. Então, 30, eu preciso ter 30. Cara, se dobrar meu salário amanhã, porque eu sou muito competente, meu salário vai para 10, quer dizer que vai ter que ir para 60. Poxa, eu vou ter que começar a batalhar tudo de novo? Não, é por quanto você gasta. E quanto você gasta não é o tudo que você gasta, porque eu tô aqui, tô viajando, vim para São Paulo e tal, então passeando. Se eu tiver uma situação de emergência, nós vamos fazer isso? De jeito nenhum. Claro que Então não. não é o mesmo gasto, eu também não tenho que pensar nesse mesmo padrão. Olha como já diminui toda essa questão da minha necessidade. Tá. E essa necessidade que vai ser a base de cálculo para a gente falar de planejamento e para falar de independência. Porque a minha independência financeira ela vai se dar quando eu tiver rendimentos, aquelas mensagens que vão chegando lá todo dia para nós, elas forem suficientes para suprir essa necessidade. Porque, gente, não se iluda. Não colo... Eu pergunto às vezes para a pessoa, qual que é a definição de riqueza que você tem?
Porque eu falo muito assim, defina a tua própria riqueza, né? E quando eu Uhum. pergunto qual que é a tua definição, a pessoa fala assim, é comprar o que eu quiser, a hora que eu quiser, tranquilo. Fala, me dá um exemplo de algum ser humano que faça isso. Vai vir o nome de algum rico. Ah, o Elon Musk deve ser assim, porque não sei o quê, porque fulano. Cara, eles não É, fazem isso. Porque não assim, mesmo. eles não, mas não é nem assim. O que que eles, porque eu acabo falando assim, para mim seria entrar no shopping, naquela loja mais cara que tem e gastar quanto eu quiser. Para mim isso é legal. Ou seja, um Elon Musk da vida, ele consegue executar tudo isso, mas das coisas que eu quero, porque as coisas que ele quer ele também não faz. Não. Então a galera O acha que padrão sempre está acima. sempre está acima. E é aí que a gente vai ter que equilibrar, né? Uhum. Então, para falar em independência financeira, não vem que esse papá vai comprar tudo que eu quero e tal, manter uma vida, um padrão de vida que talvez você não tenha nem hoje ainda, não vai acontecer. Então, para falar que independente, nós vamos precisar fazer essa continha primeiro, vamos precisar entender aquela situação. E para falar assim, falou, ó, quanto a grana que está entrando para ti já cobre essa tua necessidade? Quando cobrir, você é independente financeiramente. E é para sempre. E aí que tem um negócio que é diferente, Patrícia, eu tomei uma liberdade assim, porque eu sempre acabar criando uma forma diferente de explicar o que é liberdade e o que é independência financeira. Eu vejo que a galera confunde muito. A gente ouve independência e liberdade como sinônimo. Não vejo dessa forma, Uhum. porque independência é exatamente isso que você falou. É eu estar livre da necessidade, da dependência do meu trabalho. Eu não dependo do meu trabalho, eu não dependo nada disso. Eu dependo só do meu dinheiro que está trabalhando para mim. Uhum. Então você com o teu dinheiro, vocês são independentes. Sim. Ok. Isso é independência. Liberdade é diferente. Liberdade, eu costumo falar assim, eu exagero para falar que até um encarcerado, aquele que tá o preso, né? Uhum. O criminoso que foi preso, ele tem uma certa liberdade. Mesmo preso, qual que é a liberdade dele? Ele pode andar em toda aquela cela que ele tem ali de 3x3, ele pode andar em toda ela. Ele tem essa liberdade, ele tem ali. Então, até o prisioneiro ali, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser dentro daquilo ali. Assim como eu não posso chegar lá na casa da Patrícia e pular o muro e usar a piscina dela. Eu não tenho essa liberdade. Então, a gente também nunca vai ter total liberdade de tudo. Então, Claro. como é que eu começo a medir essa história? Eu falo assim, ó, independência, então, é você ter os rendimentos para te deixar independente de um trabalho, da caneta de alguém, do teu chefe, alguma coisa assim. Sim. Só depende de você e do teu dinheiro trabalhando para ti. E trabalho e investimento também é outra coisa, a gente pode falar disso também, duas Boa. coisas bem diferentes, tá? E a liberdade eu vou medir ela em tempo. Tá. Então, porque para tudo tem um limite. Se eu estou falando que a liberdade, eu que tenho total liberdade para fazer o que eu quiser, porque eu não cometi crime nenhum e tal, posso fazer o que eu quiser, até ali dentro eu tenho um certo limite. Sim. Então, vamos trabalhar com o tempo. O dinheiro que você tem hoje, trabalhando, consegue te manter por quanto tempo? Uhum. Cara, é muito legal quando você começa a trabalhar com esses dois indicadores. Sim. Qual já é meu nível de independência? Se você não atingiu ainda, quantos por cento você já atingiu? Uhum. 10, 15, 20 por mês você está fazendo? E a tua liberdade é de quantos meses? Quantas semanas, quantos meses, quantos anos você tem de liberdade financeira? Uhum. Cara, é muito legal porque você começa a ver que cada vez que você mexe um negocinho, eu deixou de comprar uma bolsa, vai O tempo impactar na tua estende. liberdade financeira. Aí É. ali começa a virar, porque você É. precisa ver resultado. É isso que a gente estava falando antes. A Uhum. pessoa se frustra quando ela começa a usar as anotações só para tomar tempo dela. Aí vai virar uma frustração mesmo. Eu só Sim. arrumei trabalho. Eu Claro, não você quero isso, eu não quero tem nenhum resultado. porquê fazer Exato. aquilo, então você não faz. É. Você sabe que eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que chama Planilha Mais Fácil do Mundo, porque eu criei uma planilha que exatamente ela me dá o tempo que eu tenho adiante. Boa. E é uma planilha de Excel. Às vezes as pessoas falam assim: ai, que aplicativo que você usa? Ou qual é a tua planilha, que pensa que é uma coisa da Que NASA, app né? que é. E tal. Eu não uso aplicativo porque eu não acho que essa telinha desse tamanho vai me dar o panorama que eu preciso. É verdade. Então, eu não gosto do aplicativo. E assim, tem mais de 20 anos que eu uso exatamente a mesma planilha que tem uma fórmula. Uhum. Uma fórmula. E qual é o lance dessa planilha? Hoje, por exemplo, nós estamos terminando o mês de maio aqui quando a gente está gravando esse vídeo. Eu tenho as minhas planilhas de junho, julho, até o fim do ano. Né? Quando chega lá julho, eu já vou fazer para o ano seguinte e tal. Na Você verdade, faz eu em já tenho julho elas já. prontas. Hã? Você faz um planejamento anual em julho Faço, do outro sim, ano. do outro ano.
Eu sou mais, a minha é em dezembro. A tua em Tem, dezembro? tem Não, a que minha eu melhorar. faço Tem antes. que melhorar. Por causa da questão eu e meu marido, nós dois somos empreendedores. A gente não Uhum, tem um salário fixo, né? uhum, Sim, eu tenho alguns contratos que me pagam um fixo por mês, mas quando acaba o contrato, e aí, né? Então, eu faço isso em julho para 2025. Então, o que que acontece? Quando eu faço um gasto, como uma planilha está atrelada à outra, quando eu lanço um gasto, por exemplo, 31 de maio, uhum. ele vai encurtar todo o meu toda a minha no meu planejamento futuro, ele vai encurtar naquele gasto. Então, se eu gastei Uhum. R$ 1.000, até dezembro deste ano, eu encurtei R$ 1.000 de tudo. Sim. E onde que eu vou olhar o meu saldo? Não é em maio. Eu vou olhar o meu saldo hoje, maio, eu vou olhar o meu saldo em 31 de dezembro. Ah, entendi. Então, para Isso. mim, o que Uhum. que eu tenho que fazer? 31 de dezembro, para mim, sem contar com nenhum centavo de rendimento, de ganho de juro, de investimento, sem contar com nenhum centavo do mercado financeiro, ele tem que estar azul. Entendi. Legal. Então, hoje, se eu falar assim, quero comprar uma mesa nova para fazer o Conversa de Milhões. Se eu colocar ali o valor, por exemplo, a mesa custa, sei lá, R$ 3.000. Se eu colocar R$ 3.000 agora e eu olhar para 31 de dezembro e ficar R$ 20 negativo, eu não vou comprar essa mesa. Perfeito. Eu vou ter que ganhar mais. Esses 3.000 tem que ser um dinheiro novo Uhum. para que eu coloque ali 3.000 e não mexa no meu 31 de dezembro. E eu vou fazer isso em julho para o ano que vem. Legal. Então, isso é muito bacana, porque assim, qualquer coisa que aconteça, eu tenho essa tranquilidade, eu tenho esse tempo, não é eu tenho dinheiro. Exato. Porque se a É pessoa isso. fala assim, mas você não pode comprar isso hoje, eu posso comprar hoje, mas vai impactar Mas o reflexo lá na disso frente. imagina o quão pior, olha o que a gente está falando aqui, se a gente for pegar daí o outro extremo, que é a pessoa que às vezes já tem uma dívida, que não está com nada garantido, não tem reserva, e aí quer ir lá trocar o celular, daí parcela em 20. Fala, puxa Aumenta, vida, faz o contrário cara, do que a gente faz o faz. contrário, Fica exatamente. devendo mais por um tempo maior. E aí o problema é justamente essa nossa essa cultura de que é muito comum isso. Isso a gente precisa falar mais, sabe? Eu vejo assim no canal, nos vídeos É que eu muito faço, comum parcelamento, financiamento, o né? financiamento, ter dívida para comprar coisa. É. Eu só consigo comprar se eu fizer uma dívida. Isso não é uma verdade, isso não é uma verdade, não tem que aceitar isso. Isso não é uma coisa que a gente tem que aceitar, a gente não pode, como é que o pessoal fala? Não pode, isso não pode ser comum, não pode ser normalizar. Sim, Já isso é está comum, normalizado já, né? mas não deve ser normal. É, Comum é, é. mas normal não pode Não ser. poderia, não poderia Não ser. E deveria, assim, é. porque é um princípio muito básico de a gente só gastar depois que você construiu, que você trouxe, você produziu alguma coisa para gastar. É. Então você ficar querendo produzir depois, gastar agora para produzir depois, é uma inversão muito perigosa, muito E é perigosa. isso que causa essa prisão, né? É isso que Exato. te tira. Isso tira tempo, né? Porque você inverteu o tempo, né? É. Você primeiro gastou e depois você vai ter que ganhar. E daí surgem uma série de problemas que eu queria que você falasse sobre isso também, porque, por exemplo, eu recebi um direct esta semana de uma pessoa falando que para ela fazer um empréstimo para comprar um caminhão, ela deu a casa como garantia. Então, ela não conseguiu, por algum motivo, financiar o caminhão, Uhum, mas ela conseguia um empréstimo uhum, do valor que estava faltando para comprar aquele caminhão. E para ela ter uma taxa melhor, ela deu a casa uhum. quitada, o único imóvel onde ela mora, ela deu a Isso. casa como garantia. Essa pessoa perdeu o emprego, porque o caminhão era para o marido, só para as pessoas entenderem, porque às vezes eu não conto a história Caramba, ela e a pessoa fala, entendi. mas por que essa pessoa comprou um caminhão? Então vamos lá, Para que um gente. caminhão? Pode O ser um carro. marido, o marido queria começar a trabalhar com entrega. Então ele comprou um pequeno caminhão, queria comprar um pequeno caminhão, ele não podia por algum motivo, não conseguiu financiar o caminhão. Ela que tinha um trabalho conseguiu fazer um empréstimo consignado não, um empréstimo com garantia e a garantia foi o imóvel.
como o imóvel valia 3 vezes o valor do caminhão, lógico que o banco aceitou. E Então aí diminuiu um perdeu. pouquinho a taxa. E aí essa mulher perdeu o emprego e o marido ainda não estava fazendo dinheiro com o caminhão. E aí ela falou: eh, "Como eu faço para não perder a casa?" Essa foi a pergunta dela. Nossa, já essa hora você me pergunta. E aí você fala É, assim: "Não faz, né? Não não faz, porque faz. você deu a casa como garantia". Então o que que essa pessoa fez? O contrário do que você está falando. Ela primeiro gastou, É. né, ela colocou em jogo todo aquele tempo do empréstimo, porque eram 60 meses, eu acho que ela pagou 14, pouquinho mais de 1 ano ali, então ainda tinha ali quase Uhum. 4 para frente, né. Eh, Sem o caminhão, sem o emprego, sem a casa, quer dizer, é um problema e como que não vai afetar a saúde mental da família Nossa, inteira? não tem Então como, né? queria que você, assim, baseado, não só nesse exemplo, mas esse é Uhum. um exemplo dos tantos, e as É, pessoas fazem isso com celular, é. fazem isso para comprar outro carro que talvez não esteja precisando. Como que a pessoa pode lidar com isso? Saúde mental começa na educação do bolso, né? A gente já tinha falado sobre isso também. É um negócio que não tem como desvincular uma coisa a outra. Se a saúde mental não tá legal, mas a saúde financeira tá, então beleza, acho que dá para tratar só a cabeça. Mas Eu pego o dinheiro e trato a cabeça, né? exata, pega o dinheiro, trata a cabeça e vai É. dar tudo certo. Agora, se tá tendo problema com a saúde mental lá e a vida financeira tá desorganizada, pode começar a mexer ali, que certamente muita coisa vai estabilizar lá, né? Uhum. Mas nesse exemplo em específico, a gente tem uma coisa interessantíssima. Um princípio, vou lá mais tecnicamente falando, um princípio da contabilidade, que é não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Nós estamos falando de empreendimento, estamos falando de grana. E é uma forma de investir totalmente diferente, totalmente diferente. E é uma confusão, e eu falo isso em sala de aula, nas aulas do curso de administração lá, que a gente tem muito, principalmente com um profissional liberal. Pode ser Uhum. o caso, às vezes não sei se de repente o marido queria migrar, sair da CLT e ir empreender com caminhão e tal, mas essa mistura ela é venenosa, ela é venenosa, porque são formas muito diferentes de você investir e chamar de investimento alguma coisa. Eu estava falando antes, tem uma diferença, pessoal. Investimento e trabalho, eu costumo falar que são duas coisas bem diferentes. Se aquilo que você está chamando de investimento está te dando algum trabalho, não é bem investimento. Pelo menos não na teoria que eu quero usar. Investimento é quando você vai lá, coloca tua grana, aquilo está rendendo, você está indo dormir e o dinheiro está trabalhando para ti. É quando você coloca o teu dinheiro para trabalhar para você. Fechou? Ah, eu comprei um imóvel, eu vou colocar ele para alugar. Eu já costumo falar, peraí, talvez não é bem investimento, tá? Por Vai te dar quê? um Porque trabalho. isso vai te dar trabalho, então você está investindo num empreendimento, tá? Uhum. Então não mistura, mas cara, não para essa forma que a gente coloca, sabe? Por isso que tem esse grande problema. Um dentista, por exemplo, que vai lá e ele tem um consultório, ele paga aluguel. E ele resolveu que agora ele vai comprar um imóvel, né, para ele parar de pagar aluguel. Eu sempre pergunto por que ele vai parar de pagar aluguel? Por que ele vai imobilizar e pegar uma grana, deixar ela parada em alguma coisa? Por que ele vai imobilizar, sei lá, R$ 500 mil para comprar o imóvel e para ele não pagar aluguel, porque o aluguel vem dos clientes que ele atende. E Uhum. aí, assim, o fato de você já entrou, eu pergunto sempre pro pessoal assim, você já entrou em alguma loja e perguntou assim, pro dentista, você já perguntou pro teu dentista se o consultório dele é próprio ou é alugado? Porque se for alugado, você vai Não embora. quero. Eu É, não vou, ninguém faz isso. nada a ver. Então, É. assim, às vezes o cara deixa de comprar lá uma máquina e que, pô, os equipamentos, eu tô falando, tô usando dentista de exemplo, máquinas caríssimas, umas impressoras né? E aí deixa de comprar aquilo ali porque mobilizou a grana lá. É aquilo ali que dá dinheiro para ele. Então, olha quanta coisa diferente para se pensar nesse aspecto, né? Uhum. Em relação a fazer empréstimo ali, colocar casa, que é um bem da família, em um empreendimento. A gente misturou totalmente as coisas aí, tem que ter um cuidado enorme com isso daí. É, porque E, agora fundou tudo, né? exato, Você foi junta tudo, tudo. foi tudo. É. E aí é uma coisa que está muito atrelada realmente à educação financeira. Educação financeira não é um lance que vai vir do Estado, não espera o Mas governo. não vai mesmo. Não vem porque, pessoal, eu falo assim, ó, o Estado, o governo, ele é um fornecedor do cidadão. É como se fosse uma empresa, é o fornecedor do cidadão. Como todo fornecedor, como toda empresa,
ela talvez ela quer ter um produto único, né? Ela quer ser exclusiva, só eu tenho isso. E realmente, quanto mais a empresa consegue ter o cliente só para ela, melhor. O Uhum. governo faz a mesma coisa, ele quer ter exclusividade naquilo ali. Eu não, só eu que sou fornecedor aqui quanto mais ele puder ser exclusivo com saúde, educação, segurança e tal, para ele até melhor, porque o cara fica ali, não, meu cliente está só comigo aqui. Uhum. Então, Depende de mim. vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, assim, educação financeira é libertadora. Se eu der as chaves ali para o cara tirar as algemas e viver a vida dele, vai entender coisas que talvez o Estado não quer que entenda, não. Então, essa conversa, não, mas agora está começando a ter educação financeira nas escolas. Não Nossa, tá. essa conversa vai Não tá. demorar, olha, muito, muito Na tempo. particular, Exato, sim. Perfeito, é outra Na conversa. particular, sim, eu É. conheço escolas, participei até por alguns anos de Eu um fiz programa palestra já também para. de uma editora que vende livros didáticos e paradidáticos, e eu viajei para várias partes do Brasil dando palestras para professores e gestores de escolas Uhum. sobre como desenvolver a educação financeira. Então, eu vi muito de perto o quanto as escolas particulares, os professores e os gestores estavam interessados em levar um conteúdo de educação financeira de qualidade para o Mas aluno, para né? trazer um diferencial, não Exatamente, é porque aí que elas tá. concorrem. Exatamente, mas não é uma coisa de base, de chegar assim, isso aqui é importante, a gente precisa fazer isso aqui, Agora, sabe? na Não pública, vem, não vem, exato. você não vê isso, porque É. na pública também, aqui em São Paulo, a gente tem os CELs, né? Que são os Centros de Educação Unificada. Então, esses CELs, que são muito legais, eu conheci vários, eu fui, visitei vários e dei palestra em vários, e dei aulas especiais, né, em vários deles. Então, pude ver bastante de perto, fui para periferias aqui, né, levar a educação financeira. E o que, que eu vi? Qual foi a diferença que eu vi entre as escolas particulares, né, que estão altamente interessadas em educação financeira, porque vê o aluno como cliente. Uhum. Então, assim, esse é o lado bom de ver o aluno como cliente, na minha opinião. Por quê? Porque fala, se eu não atender bem este aluno, que é meu cliente, eu perco esse cliente para outra escola, né? Ok, Então, mercado. quando ele vê o aluno como cliente, ele fala, eu não posso perder este cliente. Então, eu tenho que dar para ele, enquanto aluno, o melhor conteúdo possível, Porque tem concorrente. porque eu tenho um concorrente, que é Perfeito. aquilo que Que o você Estado falou, não o tem. Estado não tem. É, O Estado, nem o Estado e nem o município, é. falando sobre Uhum. questões Governo, mesmo, né? O governo o como um governo todo. estadual e governo municipal. Uhum. Você tem ali na tua região, por exemplo, dependendo de onde você mora, você tem aquela escola, você não vai matricular o teu filho do outro lado da Porque não tem cidade, condição. porque vai olhar o teu CEP e vai dizer, não, olha, pelo É. teu CEP as escolas são essas aqui. Então, essas são as escolas do estado que teu filho pode ir, que é ali no máximo 3. Muitas vezes só vai te passar para a segunda se na primeira não tiver mais vaga. No município também é a mesma coisa, vai dizer, olha, você tem aqui, você pode matricular o teu filho nessa ou nessa ou nessa escola, que é tudo o mesmo ensino, só vai mudar o endereço para realocar ali, para distribuir os alunos, né, naqueles setores ali. Muito bem. Então, lá na escola particular, eu via eles diziam, olha, mas e se a gente fizer assim vai ser legal? E na tua experiência, e levavam muitos educadores financeiros com várias vertentes diferentes ali. Uhum. A base é a mesma, mas a didática é um pouquinho diferente, para eles montarem ali um conteúdo que vai dizer, não, isso aqui vai ser legal, os pais vão ver que os filhos de fato estão aprendendo. Porque muitas vezes são os filhos que chegam em casa e ensinam para o pai, né? Falam, olha, aprendi isso, aprendi aquilo e Não, tal. com certeza. Enfim. Então, cada escola desenvolvia lá a sua metodologia. Quando eu cheguei na pública, quando eu cheguei nos CELs, que são da prefeitura, a gente está falando da prefeitura da maior cidade do país, Uhum. né? Cidade de São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, a primeira barreira que eu encontrei foi o professor. Porque nós fizemos, olha, parecia reunião de condomínio, eu vou te falar muito sério. Parecia uma reunião de condomínio, porque estava eu com a gestora, um vereador que foi quem me apresentou para a gestora, que está, inclusive, ainda extremamente interessado em fazer com que a educação financeira. Porque a educação financeira, quando o pessoal fala assim, mas ela existe. Aqui em São Paulo ela existe, no papel.
Ela existe no E papel. Se quando não você está é ligado, professor, e quando você não estão lá sabe. ligando só a matemática, Não, querem enfiar dentro de está uma, ligado à mas matemática. pois é, já Botaram já na matemática. começou, começa errado. Não Não treina o precisa. professor. Exato, No não papel precisa. tem, né? É. Então, na prática não tem. E quando eu cheguei lá, estava eu, vereadora, a gestora da escola, alguns professores. Os professores chegavam lá e já assim, ó, É, perdendo tipo, tempo. não queria estar aqui. Tá bem É, claro que eu não queria estar aqui. exato. E aí você começa a dizer, olha, você pode desenvolver assim, desenvolver assado, não sei o que lá. Os professores colocavam tanto bloqueio que assim, a gestora uma hora, ela fez assim mesmo, ela bateu na mesa e falou: "Nós vamos ter esse programa aqui. Nossa, goela abaixo. Nós vamos ter esse programa aqui". Querendo dizer, queiram ou não, nós vamos ter, então para de boicotar porque nós vamos ter. Muito bem. Primeira palestra que eu fui dar, o professor, falei isso para 3 classes juntas lá no auditório, o professor que ia ser que ia encabeçar, né, aquilo entre os outros professores, no final pediu a palavra, eu dei dei uma palestra para os alunos, né, falando, olha, quem aqui vai, eu até fiz uma pergunta que foi assim, quem é que vai um dia para Nova York? Eles começaram a rir, os alunos começaram a rir, porque eu estava num local, uma bem periferia aqui de São Paulo, todos eles começavam a rir e ainda falavam assim, cê é louca, cê é louca, aqui é Olha perifa, aqui não isso, tem, cara. aqui a gente não vai Entendi. nunca para Nova York e tal. Eu falei, e teve um aluno só que falou, que levantou a mão, assim, que ele ia para Nova York, esse menino tomou tanto tapa na cabeça, você Eu não ia vai, você falar, não eu ia vai, falar, apanhou, cala a apanhou. boca, você não vai. Foi só um, e aí virou aquela coisa, todo mundo rindo, não, você não vai. E aí eu fiz uma conta. Eu falei, gente, quem é que gosta de coxinha? Todo mundo, coxinha eu gosto, pão de queijo, não sei o quê, virou aquela bagunça. Eu falei, então vamos dizer que você vai sacrificar aqui uma coxinha, um refri, não sei o que lá, e com esse dinheiro, fiz a conta, Uhum. mostrei lá, né, no Decolar, olha, no Decolar, a passagem custa tanto em dólares, que dá tanto em real, então você vai economizar isso, vai trocar por dólar, não sei o que lá. Eram alunos de 14 anos. E eu falei: olha, com essa conta aqui, quando você tiver 18 anos, você tem o dinheiro para ir para Nova York. Quando eles olharam aquilo, aí um, que era o mais bagunceiro de todos, ele levantou e falou assim: gente, a gente vamos poder ir. E eu falei: era isso que eu queria. Vocês podem abrir a cabeça. Uhum. Terminei a palestra e tal, né? Todo mundo falando, nossa, a gente vamos e não sei o quê, e a gente vamos também. E, tia, dá para ir também para. Falaram lá outro lugar, sei lá, para Austrália, dá para ir? Dá, gente, a conta é a mesma, só vai mudar o valor ali, né? Uhum. Beleza. O professor, quando foi finalizar, né, ele levantou a mão e falou assim: posso fazer a finalização? Eu falei, lógico e tal, dei o microfone. Ele desfalou tudo que eu falei. Nossa. Se existe essa palavra desfalou, foi o que ele fez. Ele desfalou tudo que eu falei e Com a pauta falou: daquela deputada do Rio Grande do é, Sul lá que vocês têm que ter o pé no chão, não é, é assim, porque não sei o quê, porque lá, 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 lá. aí já vem, você vê, a pessoa é contra a educação financeira, né? Você ser Então contra, né? começa ali, você já tem a má vontade política, e É, aí você chega e você vê que neste caso, não estou dizendo que são todos os professores, estou dizendo neste caso não, de jeito nenhum, específico. mas Mas acontece muito. tem ali uma ideia, né, de que não vai sair e tal. E esse trabalho rendeu, aliás, esse ciclo de palestras rendeu um trabalho final que os alunos tinham que fazer, e o melhor trabalho apresentaria na Câmara Municipal aqui. Legal. Então, você imagina, para esses adolescentes serem recebidos na Câmara, né? O vereador pegou um salão ali para eles apresentarem o trabalho na tribuna ali com Uhum. microfone. Aquilo é uma experiência que eu falei, gente, essas crianças, né, esses E, adolescentes nunca vão esquecer disso, né? e olha o quão extra classe é tudo isso que você está contando. O quão fora da realidade educacional, daquele currículo que tem que ser entregue ali, né? Aquele currículo bem básico que a gente sabe o quanto vai ser utilizado depois, né? Então tem algumas coisas, alguns assuntos que entre eles a educação financeira, que quando a pessoa vai na vida adulta
conhecer de fato, ela fica, meu Deus, mas como todo mundo fala a mesma coisa? Eu falo, por que que não ensinaram isso aqui na escola? Isso aqui é útil. O que eu vou fazer com o meu primeiro salário? Isso é útil, sabe? Tem até outros assuntos, eu acho que não é só essa sardinha nossa, né? Mas Uhum. sei lá, até defesa pessoal, por exemplo, é um negócio que por que que não tem realmente de base, de fato, coisa que você vai usar? Nutrição, a gente não aprende a comer na escola. Por que não aprende a comer na escola? Porque os pais vão querer uma merenda melhor. Tá vendo? Então, assim, tem coisas que se a gente. É isso que Como que você vai aqui que a falar gente que comer começou. pão com salsicha ou É, sei lá o que é então, ruim? Então e vamos, aí ué, então vai mas ter que vocês estão tirar. dando isso na escola? Perfeito. Então, assim, é por isso que a gente estava falando antes ali. Vai ter que nascer dentro de ti essa revolta. Eu falo, e isso não é meu, não. A revolta que leva à mudança é uma coisa de um É. livro excelente, que eu tenho certeza que a Paty já deve ter falado em vários momentos aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu Uhum. comecei o meu canal falando dele, eu tomei coragem, falei, eu vou falar assim, porque eu me apaixonei por ele, É. depois de ter estudado muita É o coisa maior sobre. case nosso do Clube da Leitura, é Ó, o que Homem Mais legal. Rico da E Babilônia. eu comecei lá, eu falei, porque assim, ó, depois de já ter lido toda a coleção do Serbase, Mauro Ralph, a galera toda já estava lendo lá em 2015, me caiu aquilo na mão e eu li, eu falei, meu Um Deus, cara, livrinho era de aí nada. um livrinho de nada, barato, com uma história linda de se ler, Uhum. gostosa de ler, né? Muito legal. E é lá que tá o que eu mais gravei, o que eu mais uso sempre em mentoria, em curso e tal, nos meus vídeos, é a revolta que leva à mudança. Se você não se revoltar, não vai mudar nada. Então, Não. assim, não tá revoltado, querido? Tá bom assim? Tá bom parcelando? Tá bom não tendo Não é a dinheiro? tua hora ainda. Porque a pessoa, às vezes, ela tá cercada por toda uma cultura que tá falando que é assim mesmo. De gerações, a avó já fazia assim, o vô fazia assim, o pai fazia assim, os irmãos, os primos, todo mundo que ela conhece faz desse jeito. Ela não vai se livrar. Não é É. ela que vai sair daquilo. Então, assim, realmente ela vai ter que se revoltar, ela vai ter que chegar uma hora e falar assim: não, cara, peraí, eu não consigo, eu tô lendo toda hora a galera falando que eu não vou conseguir me aposentar pelo INSS, e talvez ela não entenda de fato o que, que isso significa, que as contas públicas no Brasil estão entrando em colapso para 2027, não é para quando você for se aposentar. Hoje, cada R$ 1, eu tenho os números aqui, mas parece que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo impacta 400 milhões de reais nas contas públicas. E hoje já é metade do orçamento da União para a Previdência. A outra metade que lute com saúde, educação, Tudo. segurança. Então, assim, vai colapsar, você não vai se aposentar, meu anjo. Então, assim, como é que você vai fazer? O Aí que que você você... vira o teórico da conspiração, né? Não, O cara, o apocalíptico, né? mas Nossa. e você sabe que E te assim, ó, xingam pra caramba, né? A gente fala isso, o pessoal vem na é, internet xingar a gente. e porque de fato, a gente tinha falado sobre isso também, não, a Previdência vai quebrar. Não, não vai. Eu não vou falar assim, vai chegar um dia que eles vão falar, ó, não existe mais o INSS. Não, isso não vai acontecer. Uhum. De fato, pode anotar. Enquanto nós estivermos vivos, talvez vai mudar o nome daqui a muito tempo. Mas sabe por que, que não quebra de fato? Porque existe uma graduação dos absurdos, assim, né? Isso que eu queria É, a gente você vai colocou aqui, acostumando. dosagem gradual de absurdos. Eu Dosagem, achei esse termo muito, muito a dosagem. interessante. Você vai dando veneno aos pouquinhos, né? É uma Uhum. dosagem gradual de É o sapo absurdos. na panela. É perfeito, é isso aí. E não é só, a gente está dando o exemplo do INSS, da Previdência Pública Social, mas é para tudo na nossa vida, é assim. É o se acostumar a ter que parcelar tudo, é assim também. São absurdos que a gente foi se acostumando. Vai O que, aceitando. que é isso? Na Previdência, é uma coisa assim que há 30, 40 anos atrás, quando a pirâmide etária, o que, que é a pirâmide etária? Ter bastante criança, jovem, vai diminuindo até ter um pouquinho de velho. 2015, a pirâmide, que era um formato de pirâmide, não é mais uma pirâmide, virou uma bola. E agora, para 2030, uma coisa assim, isso já está se invertendo. São menos jovens, está nascendo menos gente, está tendo mais inflação e tal. Então, E assim, as pessoas estão vivendo mais e as pessoas vivendo mais. e Então, aposentando mais cedo. exatamente. O que, que Uhum. vai acontecer nesse cenário? Por que eu acho que a Previdência realmente não vai quebrando? Porque eles vão colocando absurdos aos pouquinhos. Então, há muito tempo atrás, talvez, lá no começo, há décadas atrás, se falasse assim, olha, tem que aposentar só depois dos 65, depois de trabalhar 35 e é com um salário mínimo, não sei, você fala, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não ia aceitar. Algumas décadas atrás seria um absurdo, mas vai colocando aos pouquinhos, hoje Uhum. a gente está aceitando.
E aí, daqui a pouco, se daqui a pouco eles vão falar de 65 para 66, para 67, para 60, para 70, a hora que chegar em 100, a gente virou o sapo na panela ali, a hora que virou em Já está 100, aceitando tudo. o cara tá com uma vida útil aí de 90, É. né? Vai viver 90 e vai se aposentar só com 100, aí a gente já se acostumou. Então, esse é o momento em que, de fato, quebrou, o momento que você não vai usar o negócio que você ficou pagando a vida inteira. Uhum. Tem como. Esse exemplo é meio bobo, não é bobo, não, né? É um exemplo ótimo, mas é complicado de a gente falar porque ele não tem muita opção para fugir. É. Né? A gente não tem como fugir do INSS, mas você tem como fugir de daqui a pouco não achar que tudo tem que ser parcelado, que tem que sabe, que você não pode ter uma reserva de emergência, que você não vai ter isso, que você nunca vai conseguir comprar um carro à vista. Para, cara. Não, Mas você acha também que isso não é uma questão cultural? Porque, por exemplo, as pessoas. É que nem esse menino que tomou um monte de tapa na cabeça, ele era o único de 3 salas que tinha um sonho. reunidas que levantou a mão para falar que ia. E os outros falaram: não, você não vai. É. Então, eu via ali um reflexo do que acontece também nas famílias, e às vezes com a maior boa vontade. Que o filho às vezes fala: eu quero ser médico. Eu conheci uma Uhum. pessoa que chama Patrícia também. Toda vez que ela conta essa história, ela até chora. Inclusive, ela dá uma palestra que ela começa vestida com um jaleco de médico. Ela não chegou a ser médica, mas ela falou um dia pro pai dela, sabe aquelas coisas assim, aquelas conversas, o que você quer ser quando... Você pergunta para o Augusto, né, pro teu Uhum. filho, que está aqui atrás da câmera, o que você quer ser quando crescer e tal. E aí disse que num jantar lá, o pai falou: e aí, Patrícia, você quer ser o quê quando crescer? E ela falou: eu quero ser médica. E diz que aquilo foi uma coisa assim que o pai dela dizia: você não alimente essa bobagem na tua cabeça, porque você vai se frustrar, porque a gente não tem dinheiro, você não vai poder É estudar. isso. Uhum. E isso acontece também assim: eu vou ter uma casa. Ai, filho, você não vai ter uma casa, não é É. assim. Você pensa que uma casa é assim? Você já viu o preço do azeite para você querer uma casa? Eu Não tem cresci essa cultura muito, do você não vai? eu cresci ouvindo gente bem-sucedida socialmente ali na minha realidade, que falava: a gente só consegue ter coisas se parcelar. Poxa vida, sabe o que acontece, Patrícia? A gente tem um lance assim, é aquela conversa que a gente já ouve toda hora. Você é a média das pessoas com as quais você convive, das 5 pessoas que você convive, sei lá se é 5, se é 6, tanto faz, mas você é a média daquilo ali. Meia dúzia ali. É isso, e é verdade. Só que acontece o seguinte: esse pai que estava falando para a filha, tira isso da cabeça, ele estava falando com o maior amor do mundo. Não tenho Não é dúvida. porque ele não gostava, não é porque ela não queria que ele não queria que ela realizasse aquele sonho. Ele só estava falando: cara, vamos evitar frustrações? Mas o que acontece é o seguinte: é que para a realidade dele, porque ele também é a média das outras 5, que é a média das outras 5, o cara olha para aquela pessoa que está querendo se destacar. Presta atenção, você, se daqui a pouco, você que está assistindo esse vídeo, tem gente lá que está, às vezes, você não está tendo o incentivo que você queria ter dos teus amigos, dos teus parentes. Baixa a cabeça e continua fazendo aquilo que você sonha, porque ninguém está fazendo isso por maldade, tá? As pessoas só não querem que você se frustre, porque elas não conseguem ter a mesma vontade que você tem. Então, quando elas começam a te puxar, elas só querem que você não saia muito ali. Até porque também tem um outro detalhe: se você começa a se destacar, como você é a média, você meio que começa a ter que puxar as outras pessoas. Então, as pessoas também vão ter que dar um passo a mais. E elas não querem sair da zona de conforto. Então, assim, Incomoda, né? Isso que incomoda. Então, vamos respeitar o momento de cada um, né? Vamos falar assim: olha, tu não quer ir? Beleza, mas eu não vou poder ficar. Um grande abraço, a gente se vê em um outro momento. E eu tô indo achar outros amigos. Boa, muito bom. Mas não é assim que funciona. Eu e eu não vou vou achar, poder ficar, eu não essa eu posso vou usar, ficar. Então, assim, eu vou ter que achar outros amigos, eu vou ter que achar outras pessoas que estejam me apoiando, que entendam que esse meu sonho aqui Uhum. é perfeitamente pautável, sabe? Eu tenho, desde que eu comecei o canal, eu tenho tido oportunidades lindas de conhecer gente nesse meio. O teu caso é perfeito nesse exemplo, né? Assim, ó, eu não posso ficar lá daqui a pouco com alguém que nunca gravou um vídeo, sabe? Que nunca fez isso e que tá lá falando: isso aí não dá, porque não sei o quê. Falar: querido, eu te entendo, sabe? Um grande abraço, você vai continuar morando no meu coração, mas eu tô indo. A Patrícia tá lá falando que dá para ter um canal de 800 mil pessoas lá. Uhum. Então, sabe? É nesse caminho que eu quero ir. E aí, então, daqui a pouco eu tenho que ver, eu não posso ficar toda hora vendo que, sabe, o pessoal ali, todo mundo.
olha para as pessoas que estão à volta ali, né, e fala assim: olha, tá bom assim? Será que é isso? Eu quero isso para mim, sabe? Uhum. E não é virar as costas para a galera, não entendo dessa forma. Eu, por exemplo, tô aqui brigando, tu também, né? Nós estamos brigando para que as pessoas mudem a mentalidade. A gente não está falando, vou só Gente, é viver uma minha briga vida. mesmo, É né? uma briga. É. Não é só virar as costas e falar, eu vou viver minha vida, eu me considero educado financeiramente, eu entendo um, um, um bom um bom bocado para eu ter os meus investimentos, Uhum. para eu continuar meu planejamento, para Suficiente ali. trazer Uhum. independência financeira para minha família. Eu sei como é que a gente pode, aonde que a gente vai chegar fazendo dessa forma. Então tá legal, podia virar as costas aí. Não, estamos aqui. Cara, olha, se todo mundo pegar junto aqui, É. sabe? Não larga a mão ninguém, se alguém escorregar, a gente segura e vamos tocar, entendeu? Mas é uma coisa Mas de professor, né? Porque eu acho que você, é. como professor, a gente sabe, né? O meu marido também foi professor. Quanto tempo você foi professor? 10 anos, 12 anos? Muitos anos ele foi professor. É, e a gente tem mais vontade de ensinar do que as pessoas de aprender, né? Por isso que é uma Olha, é briga, verdade. assim, Eu né? acho que é. Porque às vezes eu vejo, às vezes, pessoas, né? E amigas minhas, outro dia a gente estava falando, né? Eu tenho uma amiga que parou de trabalhar, ela até falou assim: a gente às vezes chama ela de Rochelle, né? Já Porque do sempre, Cris. não é que o marido dela tem 2 empregos, Uhum. mas Que tem 3 agora, né? Que ele vai lutar contra o agora ele Anderson tem. Silva. Meu Deus do O Terry céu! Crews vai lutar contra o Anderson Silva. Tá falando que ele Meu, tem então é 3 o agora. terceiro emprego dele. Mas ela dizia: não, agora o meu marido tá bem, eu não preciso mais trabalhar e tal. E até pelo momento de vida lá que ela estava passando, foi legal. E aí, um dia desse, eu estava falando para ela, né? Eu disse: vem cá, vocês têm seguro, né? Seguro de vida, seguro de doenças graves e tal, porque a gente tá chegando numa certa idade, né? E ela é 100% dependente dele Uhum. em questão financeira. Se ele faltar. Eu digo, você nunca fez um seguro e tal. E aí ela ficou assim, ela falou, agora você me preocupou. Se era a tua intenção me deixar preocupada, você me preocupou. Eu falei, mas era a minha intenção te deixar preocupada agora para você não ter um problema amanhã. E aí ela, na hora ela achou assim meio chato e depois ela me mandou mensagem, ela falou, olha, você sabe que eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso agora, porque depois eu não ia ter mais como pensar nisso, o tempo já ia ter passado. Então, às vezes a gente eu não precisava ter. O que eu quero dizer com esse exemplo, assim, eu não precisava ter falado aquilo naquele momento. Uhum. Foi chato, eu levei a conversa para um lado chato. Só que eu vi aquilo necessário para ela. Ela é minha amiga. Então, como eu não ia Exato. falar? É. Então, às vezes a Aí gente a se gente fica de coloca como mensageiro chato. do apocalipse ali, né? A gente tá toda hora falando, cara, você pode ter problema e tal e tal. Mas e aí, quando tem problema, aí sei Porque lá. não te dá, assim, uma sensação horrorosa quando alguém te escreve falando: eu tô com uma dívida, eu vou perder minha casa. Por Você que você não falou sabe, comigo você antes, sabe né? que, olha, esses tempos atrás aconteceu um lance pesado. Foi pesado. Eu fiz uma brincadeira, o Renato Albani, não, o Rodrigo Marques gravou um videozinho brincando, assim, fazendo piada. É a profissão deles, né? São comediantes. Ele fez uma piada que ele tava, e ele realmente faz publi de bet, de Certo, jogo das online. apostas lá. E ele falou, faz quem quer. Eu tô. Ele brinca na piada que ele faz e fala assim: como é que falam que a família tem problema? A minha tá muito bem, eu tô recebendo, então assim, joga quem quer, né? E eu fui lá e compartilhei aquilo ali. Falei, tá aí, é isso, né, cara? Então, assim, cada um com as suas responsabilidades e tal. Veio uma DM para mim pesadíssima, pesadíssima, sabe? De gente que deu cabo da própria vida, porque começou o negócio, não deu a volta, sabe? Por ter perdido E dinheiro. aí sumiu no mundo e 2 semanas depois a família encontrar, sabe? Isso é pesado. É. E esses exemplos, assim, ó, são extremos, mas eles existem aos montes. A gente não está falando só de ter dívida, a gente não está falando só de nome sujo. Tem gente que vive bem com nome sujo, então tá bom, então Tá nem aí, viva, né? tá bom? Uhum. Agora, quando a gente tem esse tipo de situação, aí pesa.
aí é demais, sabe? Gente que tá com problemas muito mais sérios, que é o que a gente estava falando no comecinho do vídeo, começa a afetar a cabeça da gente, É, e aí vai tudo pro buraco, porque realmente tá aqui, felicidade está aqui dentro. sim. E a grana é para isso daí, é para te alimentar de uma forma que você possa ter saúde física, mental, que você viva mais feliz, bem. Acabou. Não é para acumular, não. A galera Uhum. fica achando que a gente está aqui para pregar que tem que ser pão duro, para guardar dinheiro. Aí vem uns papos bobo de que, mas quando você morrer você não leva nada. Como que não leva nada? Você está deixando legado para tua família, tem um monte de coisa. Vai ficar muita coisa assim depois que tu partir. Não é só o corpo, não. Então, assim, É, cara, eu acho que. E como que você vai viver toda essa carreira aí, né? é. Tem que ser de uma forma saudável. Então. E aí, assim, o nosso papel é. Por isso que eu até, né, disse que a gente se sente mal quando a gente vê a pessoa caindo numa coisa dessa, que se ela tivesse educação financeira, se ela tivesse É, aprendendo lá na escola, você vê que é um ciclo, né? se Se ela ela tivesse soubesse que não dá aprendendo para lá, fazer 5, 10% ao mês, ela não tinha ela não caído cairia num na golpe. pirâmide lá, que É, depois virou, né? e você sabe que eu dei no R7, né, uma notícia de um ex-jogador de futebol do Maranhão, que ele nem posso falar isso no YouTube, mas ele. Por quê? É, porque, assim, ele fazendo a carreira dele lá de jogador de futebol, não sei o que, tarará, no começo é muito difícil, né? Tem que pagar ali para Uhum, jogar e não sei o uhum. que lá. A mãe dele faleceu e deixou um dinheiro. Eu não sei se ela deixou um bem que ele vendeu, eu sei que ficou R$ 50.000, né, de herança para ele, e ele apostou. Nossa Ele Senhora. apostou 50.000 porque o influenciador que falava sobre o jogo lá, ele dizia que aquilo era certo, que não tinha como você perder e tal. E aí aquela pessoa que não tinha o menor conhecimento financeiro, que não sabia diferenciar o que é um jogo de azar do que é um investimento, porque vendeu Não. um jogo como um multiplicador daquele dinheiro, E não né? fala alto, você sabe que vem uma galera brigar contigo. Tem uma galera Sim, para falar assim: não, o Tigrinho é uma coisa, a Bet bem estudada e tal, é a mesma como falácia. se tivesse ido lá estudar, né? Exato. É a Para mesma, começar. mas é a mesma falácia do trader, que é É. uma coisa muito mais do nosso nicho aqui, né? E assim, a ideia de que o trader. Eu fiz 2 anos de trader, assim, que eu fazia só isso, tempo de tela, o tempo. Foi um ano, eu acho, só preparando o meu gerenciamento de risco, sabe? O negócio, porque eu estava lá vindo da especialização, entendendo um pouquinho. Falei, Sim, não dá. Era um ano estudando para criar um método para mim, para gerenciar meu risco, etc e tal, para daí entrar lá dentro, para ver como é que. Sabe? E para assim, ó, depois abandonar, né? para depois abandonar, por quê? Porque para você viver isso profissionalmente, você precisa ter um investimento muito alto, porque é igual qualquer empresa, você vai ter retorno por aquilo que você investir. Uhum. Então, assim, não vem com essa de que dá para fazer 5% todos os meses, não dá. Tem mês que vai dar menos 10 e você tem que estar pronto para isso daí. Enfim, e aí o cara vai lá, estuda o gráfico, ele vê não sei o quê, e tem milhões de indicadores para você trabalhar, beleza, tudo existe, toda teoria ali é legal. Mas Uhum. lá na prática, meu querido, investimento é aporte. Sucesso financeiro vem de aporte. É. Aporte vem de quanto eu consigo tirar de algum lugar para colocar num determinado investimento. Se aquilo mesmo tem que se retroalimentar, você tem um problema muito sério ali dentro. Porque daí você tem trabalho, não tem o investimento de Não tem novo, um que a gente falou investimento. antes, É. né? Então, assim, você vai precisar. Melhor coisa, antes de sair pensando, eu vou. Deixa eu aprender a investir. Né? Lógico, primeiro controlar, planejar, até o meu método é CPI das finanças pessoais. Eu falo de Uhum. CPI de investigação, né? Sim, É de controle, planejamento e e investimento. investimento. E o investimento está lá Tá no lá na fim. frente, É, normalmente calma. o investimento ele vem de arrasto. Uhum. Depois você aprendeu a planejar, depois você aprendeu a controlar e planejar, o investimento meio vem assim, sabe? É. Porque você percebe que se às vezes, eu quero aprender muito a investir. Você já é o melhor que tem na tua área. A tua área que você faz, você é mecânico, você é professor, você já está com a tua especialização em dia mesmo. Você no mercado, você tem o reconhecimento que você quer ter, porque é ali que você tem que especializar, porque é dali que vem a É grana. dali que vem o dinheiro. Então, assim, O dinheiro vem do do trabalho, não vem do trabalho, jogo do tigrinho. exatamente, e nem de investimento. O E nem investimento do ele investimento. tá lá. Gente, não vou citar nomes aqui no canal da Patrícia, se for no meu lá eu falo, tá? Pode falar. Mas tem uma galera que tá lá vendendo aquela coisa de que de sucesso financeiro vindo de investimento, lamento, não vem.
Não Uhum. vem. Se abrir as contas de verdade, vai descobrir que não vem. Vem de outro lugar. Vem e vem do próprio curso que ele vendeu falando daquilo ali. É. Tá tudo bem, ele inventou um trabalho, ele construiu um trabalho, uma carreira em cima daquilo ali, de vender curso, de vender uma imagem, de vender aquilo ali. Beleza, tu comprou, tu ajudou a construir aquilo ali, o Uhum. investimento. Aí tá lá dentro, tá vindo daquilo, sabe? E daí tem, É. mas tem a carteira aberta, tem não sei o quê. Não, Calma aí. você tá bem aberta. Mas Calma aí. o fato é que não vai vir, você não vai ficar rico investindo. O teu investimento vai manter você seguro, o teu investimento vai atualizar junto com a inflação. Gente, toda hora vem post também. Vocês devem ver toda hora o post. Se você investir tantos reais por mês, papapá. Aí vem uma letra bem pequenininha, fazendo 10% ao ano. Gente, 10% ao ano, acima da inflação, misericórdia. Gente, se tu bate a inflação, tu tá indo bem, tá bom? Tá É. legal. Você bateu a inflação, você não perdeu para a inflação, você já tá num degrau bem bacana. Você tá muito acima de muita gente. Eu queria fazer 10% acima da inflação. Mas é porque a pessoa acredita, Não, e durante porque ela não 30 tem a anos. base. Dá para fazer. Imagina, no Brasil, que é assim. Exatamente. Muda um presidente, você tem Nada, mudou tudo. um Mudou pandemônio tudo. acontecendo, né? Mudou tudo. Então você tem que estar ciente, cara. Você não vai. Nem Olha, segurança jurídica a gente tem, exato. quanto menos econômica. E ó, vou falar por mim. Eu demorei um tempo para olhar para minha carteira e falar, meu Deus, mas eu tô aqui falando desses negócios, né? Tipo, sei lá, 2015, 16, como é que eu não consigo, sabe? Até o momento de eu me livrar, falar, não, peraí, Fábio, você não vai fazer. E a galera que tá falando isso aí não é real, cara. É. Não tem. Porque quando que você começa a ver, quando você começa a ver mais gente no meio, realmente, né? Então eu vou lá, converso com a Patrícia, não, realmente, comigo aqui não. Aí você Uhum. vai, pessoas que você confia, né? Sim, sim. E você não, também não. Aí você conhece pessoas geniais na área de investimentos, assim, que você fala, não, também não. Falei, então, querido, então assim, é só no curso mesmo que vai acontecer. No curso picareta, né? Porque curso é legal, eu acho que tem que investir sim em capacitação e tal, mas tem que saber filtrar, né? Sim, porque se você não tem o conhecimento básico, você é uma presa muito fácil. Isso em Exato. tudo, em tudo. É. Você vai comprar uma roupa, Uhum. você não tem o conhecimento básico, você vai comprar mal. Eu sempre digo, né? A pessoa mal vestida, ela não ganhou aquela roupa. Ela tá mal vestida porque faltou conhecimento. Ela comprou aquela roupa que nada combina com coisa nenhuma. Ou que não fica bem para ela, ou por causa de cor, por causa de caimento, enfim, seja lá o que for. Então, para tudo. Tudo tem que aprender, Aí você né? vai comprar uma roupa, e eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo. Você vai comprar uma roupa com conhecimento zero, a vendedora que está lá para vender, Exato. você vai sair do provador parecendo um espantalho de milharal e ela vai falar: gata, tá lindo, gata! E você vai falar, uau, né? Porque você quer aceitar aquilo também. Claro que sim. Não, você quer resolver logo aquilo, você se sente bem com o elogio. Você vai voltar numa loja que a pessoa vai falar assim, ficou bom não? Não ficou bom não. O canal então do ela YouTube, não quer ter o você vai ficar problema. assistindo o canal do YouTube que tem lá um Fábio da vida falando, querido, é só controlar e não, mas eu já tentei. Falei, não, faz de novo. Mas isso é chato. É chato. Me dá uma dica aí. Deixa no outro. Aí vai naquele lá que tem uma linguagem mais sexy, mais legal, um investimento mais engraçado, e tal. E às vezes até é mais difícil até. Pô, eu entendi tudo que a Patrícia falou, eu entendi tudo que o Fábio falou. Nada, deixa eu outro. Parece que quando é difícil, parece que é o certo. Se eu não entendi é porque deve ter alguma coisa muito legal. E essa tudo, falta, né? para tudo, essa falta de conhecimento de qualquer coisa faz você ficar mais suscetível a cair num golpe. Quando você compra uma blusa errada, tanto faz, você dá para alguém, sabe aquela que você coloca e fala, ai não gostei, tirou, né? Dá para alguém, a tua perda é menor, mas assim, quando se trata de você não ter conhecimento financeiro, você vai cair numa pirâmide, você vai acreditar que jogo é investimento, você vai acreditar que é possível fazer 10% ao ano, todo ano. Acima da inflação, durante 30 anos para se aposentar. Né? Porque aquela conta, mas o cara fez a conta e tal. Então você vai cair no engano pela falta de conhecimento. Então, por isso que a gente fala, gente, não espere de um terceiro a educação financeira. Não espere que na escola do meu filho ele vai aprender. Se você é pai, você precisa aprender
para você ensinar para o teu filho, porque essa é a tua responsabilidade. O governo não vai armar o teu filho contra ele próprio. Contra o Não governo. vai fazer Exato. ele ser independente. Por isso é que nós temos, e aí não é nenhuma questão de governo, né? Porque eu sempre falo toda vez que eu tenho oportunidade. O Estado é uma coisa, o governo é outra. O que é o Estado? O Estado é como se fosse a empresa. O governo é o corpo administrador desta empresa. Daquele Então, período. naquele A período. Esse daqui administração daquele muda. período. Esse aqui não muda. Isso. Então, seja lá o governo que for, como a gente tem um Estado que permite muitas coisas, mas não permite outras, é isso que, bem ou mal, acaba fazendo com que a gente não. É a cultura do Estado, É a essa de cultura. querer deixar A gente nem assim. cresce e a gente nem cai, mas daquilo a gente não Exatamente. sai. Por isso que é eternamente o país do futuro. A gente não vai sair. Se vem um cara com uma ideia muito mirabolante que vai tirar todo mundo ali da zona de conforto, ele não vai ser bem sucedido. Se vem outro ali que, né, é gastão, tá fazendo um monte de bobagem, mas pelo menos ali, né, vai manter tudo do jeito que tá, não vai mudar nada, então deixa o cara. Então a gente não pode depender, porque a gente tem um Estado que sobrevive quando o cidadão é dependente dele. Porque imagina, se eu dependo do Estado, eu vou querer que as coisas se mantenham iguais. Exato. Agora, um Estado que diz, olha, tá aqui as ferramentas, vai se virar, quem que quer aquilo? É muita liberdade, né? O liberalismo funcionando, ele é mais ou menos Não que a Argentina querem, tentando fazer e tal, e eu não sei até onde que ele vai conseguir. com a motosserra dele, não sei. Não sei. Mas, então, são coisas assim Tomara que que o pessoal entenda. o que a gente está falando aqui, e que é um pouco do que você falou, que as pessoas não querem ouvir, é que a gente está dizendo para as pessoas, de várias formas diferentes, o seguinte resumo: você tem que ser responsável Isso. pelas suas escolhas. E aí a pessoa fala, mas isso é muito difícil. Não, é muita responsabilidade para Não mim, quero. né? Exatamente. E eu acho que começa tudo no filtro. Quando eu falei antes ali, Patrícia, eu quero até deixar isso bem claro, porque eu já vi gente também que dá pau indiscriminadamente no assunto curso, por exemplo. Curso, você vai fazer curso aqui, como se tudo fosse lixo. Isso não é uma verdade. E eu, como professor, eu tenho que defender uma situação assim. No Brasil, a gente tem um lance que essa desvalorização do professor... Da educação no geral, né? Eu acho um papinho muito, muito romântico ainda, sabe? Porque essa desvalorização, ela assim, ela vem da base, vem de todo mundo e é cultural. Hoje, quando a gente vê toda a galera batendo, dando pau em curso a qualquer custo, você vai fazer curso, que bobagem, virou deboche e tal, a gente está mostrando que não vale quando aquele professor está querendo uma remuneração. Tá entendendo? O professor só é bonito, só é digno, só é legal se é de graça. Mas aí você está falando, como é que então vive esse cara? Como é que ele vai estudar mais? Se ele não tem dinheiro... com essa que ensinar é uma missão, né? Para, cara. Peraí, é Quem que trabalho vive para disso? todo mundo, é trabalho. Então, assim, quando a gente começar a aprender a fazer filtros, né, adequados ali, para descobrir onde é que é um curso bom, né? Olha, eu estou acompanhando a Patrícia. Não é porque eu vi o curso da Patrícia que eu já vou comprar. Não, vai lá, assiste os vídeos dela. Gostou, gostei. Aí, entendeu? Entendi. Beleza, vai lá conhecer. Conhece outras pessoas que estão comprando também. Tenta lá perguntar, você já comprou? Você conhece? O que aconteceu na tua vida? Conhece outras pessoas, assim como você vai tomar a decisão na hora de comprar um carro, um celular. Você também faz essa pesquisa. Sim, levantar e faz informações, isso, porque assim, não vai ter nada de graça também. Eu tenho curso, eu tenho o meu sistema, eu tenho curso, eu também não dou mentoria de graça, porque eu sobrevivo ao meu trabalho. Tá? Então, assim, tudo que a gente... Claro, também a gente não é que a gente faz o vídeo escondendo alguma coisa, eu não tenho como fazer isso. Mas é que as informações no todo, tá tudo meio bagunçado. O curso a gente vai lá e organiza tudo para entregar. E isso realmente, querido, tem um custo, não tem muito o que fazer. Então, quando você aprende a separar para investir em conhecimento, né? A gente está falando nessa base aqui, o jogo já vai virar um monte, já vai mudar muita coisa ali para você. Você sabe que a gente estava comentando sobre a Júlia Mendonça, né? Antes do nossa colega aqui, minha super amiga Júlia Mendonça, educadora financeira. Um dia eu estava conversando com ela e eu falei, Júlia, qual é a pergunta que você mais recebe?
Eu tenho a minha aqui que eu vou te dizer. Ela falou: "Ah, a pergunta que eu mais recebo é qual é o melhor investimento". Eu falei: "A minha também". A minha também. É a campeã, assim. "Patris, qual é o melhor investimento que existe?". Aí eu ainda falei para ela, eu falei: "Júlia, como você, né, é a pergunta mais errada que tem, então como é que você É, vai responder?". Aí a Júlia é genial, gente, e ela é muito engraçada, ela falou assim: Paty, eu respondo isso aí na boa". Eu falei: "Não, agora eu quero saber o que que você responde". Ela falou: "Quando a pessoa pergunta para mim qual é o melhor investimento que existe, eu digo: é o investimento no conhecimento. Vai comprar um curso, vai ler. É sobre finanças que você quer saber? mas daí Vai ela fazer um ouve aquele curso, vai ler". duh, vai ver. Aí a pessoa fala: "Não, Não mas não dá. é isso que eu estou perguntando". Mas essa é a resposta para sua pergunta, né. Eu falei: É porque a "É tua pergunta é errada, exatamente a isso". resposta tá certa, a tua pergunta é que É, tá a tua errada. pergunta tá errada, porque É, não existe e tal. exato. Só que é como você falou, né, vai aparecer alguém para dizer: "Este é o melhor É. investimento que existe para Nossa. todo mundo". É o cara que está te dando uma informação totalmente errada, É. se aproveitando da sua falta de conhecimento, entregando aquilo que você quer. É como quando tem um cara mal intencionado que vê uma pessoa querendo emagrecer e a pessoa que quer emagrecer, ela sabe, no fundo ela sabe que ela só vai emagrecer quando ela passar a comer direitinho, não é fazer uma dieta hoje e daqui a pouco voltar a comer tudo errado que você vai voltar a engordar, no fundo a pessoa sabe. Mas se Então ela aparecer alguém para sabe, falar que mas se tem uma aparecer ah, alguém e vou falar assim: querer. "Esta pílula aqui, É, gente, você vai tomar e você vai secar 30 quilos em 3 meses", a pessoa vai comprar. é. Olha, vamos imagina a seguinte situação, imagina que você tem um mapa, você está num lugar no mapa, e aí você tem lá onde você quer chegar, naquele Certo. ponto. Beleza, você tem um amigo lá, a riqueza tá lá, né, te esperando. E ela vai lá, esse teu amigo te manda uma localização, né? "Ah, como é que eu faço para chegar onde você está?". Ele te manda uma localização. Essa localização é o quê? O GPS vai trabalhar ali, ele vai criar um mapinha para ti, vai falar: "Você vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui". Primeira coisa que esse GPS faz, ele une os 2 pontos. Olha que troço lógico que eu estou falando, né. Ele vai pegar onde você tá e vai traçar o caminho. Ele Certo. olha para você, não olha? Ele fala assim: Sim. "A Patrícia tá aqui, o Fábio tá lá. Pra Aham. Patrícia chegar no Fábio, é esse aqui o caminho. Só existe esse caminho. Ponto Patrícia, ponto A Patrícia, ponto B Fábio. Ok. Esse é o caminho". A galera quando chega e faz uma pergunta dessa: "Qual que é o melhor investimento?", e o cara não pergunta nada do outro, cara, ele tá fazendo como é que eu falo para alguém que ele vai chegar num lugar se eu não sei onde que você tá? Qual é o lugar? Eu não ó o tamanho do planeta para falar assim: "Como é que eu faço para chegar em Nova York?". Falar: "Ah, eu vou te contar como é que você faz pra chegar em Nova York, é o seguinte". Pô, como espera aí, cara, sem perguntar para onde é que ele tá entendendo? Cada um tem um caminho diferente a ser percorrido. Eu Sim. costumo falar sempre dessa forma, falei: "Cara, não dá para te responder se você eu não sei aonde que você tá. Eu não sei se Uhum. você tem dívida, se você já tem reserva, se você o que que você sabe de investimento, o quanto você é avesso ou não a risco, quanto que você aguenta arriscar, quantos anos você tem, querido?". Pô, tem dezenas de Mas perguntas isso para é serem tão feitas, mas é chato, porque a chato. pessoa quer só a É resposta. melhor falar: "Abre o aplicativo aí e É, compra isso aqui em cripto". é. E aí quebra o cara, E não aí o dá. cara, né, vai falar o que é interessante para O ele. sexy, né, o É, Bitcoin, é. o negócio ali Não, vai falar o que é interessante para que é legal é, ele. exato. Não, sim, se ele isso se ele tiver alguma coisa para vender, ele não faz Sim. isso. E Mas se não, ele chuta. ainda tem uma galera que não tá nem ganhando e nem perdendo nada, ele só Só quer tá ser interessante, atrapalhando. só tá atrapalhando. Ele quer ser interessante ali, e É, ele fala um negócio que é bacaninha e tal. "Não, é. agora o negócio é Bitcoin, o negócio agora não sei o Bota uns quê". termos em inglês ali do meio Ah, para ficar um top, negócio, vamos né. investir fora. Sim, porque o Aham. Brasil tá todo mundo quebrado. Olha que legal que é falar investir fora É, também, né. é. Mas aí tem então, sei lá, eu Tem acho um que tem caminho, um né, caminho, tem um tem que investir sim, dá caminho. para diversificar para É. tudo. Dá para diversificar cripto, eu tô brincando, tô usando esse meio Uhum. debochando, mas eu tenho cripto, tenho investimento, tem tudo isso aí. Sim, Mas mas assim, você não começa por bem aí, né. É. equilibradinho e Uhum. tal, coisa que eu já não fiz anteriormente, que eu entendi em outro momento na época que eu falei que eu fazia mais trade, que eu era mais análise técnica, eu tinha Sim. uma coisa meio, dos axiomas do Zurique, né, do Aham. Zurique, aquele livro ele fala o seguinte, O Taleb. ele fala que você não tem que diversificar. A história de cuidar dos ovos, né? Não, Uhum. bota todos os ovos em uma só cesta e cuide bem daquela cesta que você vai. Só que isso cara, é um caminho bem diferente. Eu acho que o É, equilíbrio é bem mais fácil para eu é, focar em dar aula, em focar em ter meu canal, em focar nas minhas palestras e tal, me é, especializar nisso e ganhar dinheiro com isso para alimentar, do que eu ficar tentando fazer o negócio ali dentro, sabe? verdade.
E a gente nem pode falar que o cara tá errado, porque ele tem uma teoria em cima De disso. jeito Se tudo exato. acontecer daquele jeito, Mas ok. para quem? Mas para É para quem? quem? Então, Esse é o é o ponto. conhecimento que você tem que vai te dizer: isso serve para mim, isso não serve para mim. É. Eu tô lendo um livro agora que se chama Morra Sem Nada. Eu recebi a semana passada, é um lançamento, chama Morra Sem Nada. No começo, o que ele promete ali, né? O autor promete te dizer o seguinte: que existe um cálculo que você vai fazer baseado ali nas variáveis que pode acontecer na tua vida, para você saber o quanto você pode gastar para que você morra sem nada. Então, Misericórdia, que risco. é um baita risco, porque ele diz Se tu viver um assim, dia a mais, você vai ter ele falava: eu não acredito nessa coisa de você acumular, acumular, acumular dinheiro e depois Uhum, você morre e larga aí para os tá. outros, né? Porque aí que sentido tem na sua vida? Você trabalhou, outra pessoa que nem sabe o quanto aquilo foi difícil, Sim. vai usufruir de tudo aquilo, vai, né? Às De vezes até repente. contra-educacional, assim, o negócio. É. Exatamente. Então a teoria dele é essa: é que você tem ali um coeficiente X que você vai calcular o quanto você pode gastar para que quando você morrer, você mesmo desfrutou de tudo aquilo que você fez. Uhum. Não sei ainda qual que é o cálculo dele, mas são Fiquei essas. curioso também. Pois é, por isso que eu vou ler e depois eu volto aqui para contar para vocês. Mas você tem. Por que eu estou citando isso? Porque você tem muitos pontos de vista Uhum. diferentes e o dele faz total sentido para ele. É. O do Taleb faz total sentido para ele. Uhum. Então, assim, se Complicado. você não souber analisar o que faz sentido para você, É. você vai ficar assim, mas aquele falou isso, aquele falou A, o outro falou B, o outro falou C, então não sei. Por quê? Porque te falta base, que é o que a gente Essa é a está minha falando aqui. preocupação, é a minha preocupação com esses cálculos. Eu prefiro falar mais de ferramenta, porque a gente vai adaptando tudo. Então, tipo, controlar é uma coisa que vai ajudar todo mundo. E aí Uhum. você vai conseguir fazer teu planejamento depois, e isso é para todo mundo. E cada um adaptando a sua realidade. Cada um vai fazendo, sentindo como é legal. O que vai mudar é o Esse teu cálculo, objetivo, eu né? não O teu conheço caminho. o livro, mas assim, do que tu falou, primeira coisa que vem na minha cabeça é o risco, porque assim, cara, primeiro que você pode. Meu Deus, eu tô falando já um negócio, tem que ler o livro, né, para falar, mas você sofreu um acidente, eu já tenho perguntas. Sofreu um acidente também, vai tudo por água abaixo, né, se tu morrer mês que vem. Antes já Aí também é que é também a uma teoria série de já, né, suposições e é, tal, é todo um cálculo. É legal para você meio que também buscar um equilíbrio, né? Do tipo, por que que eu estou guardando tanto dinheiro e não estou desfrutando de nada, né? Então ele isso é coloca um uns negócio bem outros legal. contrapontos. É interessante Uhum, assim porque você começa a ver o que se passa na cabeça de outra pessoa que teoricamente pensa muito que é do eu diferente vou da atrás. maioria, né? Que é assim, quem guarda, às vezes diz, não, eu quero deixar alguma coisa. Esse fala assim, não, morra sem nada, né? É Então você fala, interessantíssimo. quero saber Eu o que que quero é. isso. E aí, a gente já está chegando aqui nos nossos finalmente. Eu queria te perguntar, assim, o que que você deixaria de mensagem aqui final para as pessoas? Olha, é o resumo disso tudo que a gente está falando, sabe? Que você revolte-se, eu acho que tem que se revoltar, tem que olhar para aquilo que você está vivendo, assim, quais são. E eu não estou falando só do dia de hoje, tá? As tuas perspectivas, você está olhando lá para frente, tá? E a hora que você vai. Gente, daqui para frente é só para trás, a gente vai cansando, né? A gente vai cansando, né? Essa vitalidade não é para sempre. Tem uma hora que você vai querer tirar o pé, tem uma hora que o teu trabalho vai te cansar e tal. E o que vai acontecer nesse momento com a tua vida, com a tua saúde mental, né? O que você vai fazer com isso daí? Então, realmente, pensa com mais carinho no que você pode fazer nesses exemplos mais simples de tudo isso que você já conhece. Isso é uma coisa que eu falo sempre. A gente já conhece muita coisa, a gente já sabe Pratique, muita né? coisa. Pratica um pouquinho, tenta um pouco mais, tá? Se tem alguma coisa que não está dando certo, tenta ajustar aquele ponto ali, que aí a coisa eu acho que vai andar muito mais. E realmente, assim, tomara que o impacto da educação financeira na vida de todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, que está aqui, querendo aprender um pouco mais, tem o mesmo impacto que teve na minha. Na história da Patrícia eu conheço também, pelo que ela já contou para nós, e a gente sabe o quanto é legal isso,
para que todo mundo possa entender o quanto a educação financeira realmente salva vidas, né? Seja mais amigo do seu dinheiro, eu sempre falo Verdade. isso nos meus vídeos. Porque ele vai te recompensar, né, mais sempre, adiante. Sempre vai. O dinheiro, ele é bem camarada. Ele é muito mais legal Para do que quem a galera cuida bem, pinta. ele é bem legal. Exatamente, ele é muito bacana. Legal, Fábio. Gente, ó, antes de fechar, sigam o Fábio. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vou te lembrar o que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá lá o canal do Fábio, tá aqui embaixo para você seguir. Na descrição do vídeo tá o e-book do Fábio. Tá lá. Que a gente vai. Você já ganhou um e-book, tá aqui na descrição desse vídeo. E também vou pedir para você assistir o vídeo que eu gravei no canal do Fábio. Legal, tem um bate-papo lá nosso que a gente gravou uns meses atrás, foi muito legal, também tá aqui na descrição desse vídeo. Assista, segue lá o Fábio, tá bom? E no mais, quero te agradecer por você ter vindo aqui, obrigado, né? Lá diretamente de São Miguel, Santa Catarina. Vem, sempre que chamar, vem. Bacana. Muito obrigada. Tenho certeza que abriu bastante a cabeça das pessoas. Tomara. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço. Isso aí, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.